Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. Bom, meus irmãos, eu gostaria hoje de fazer alguns comentários sobre a lição dessa semana, né? Eu realmente não estou conseguindo gravar mais vídeos comentando a lição e eu gosto muito de fazer isso. E algumas pessoas pediram para continuar, né? Como eu gravei algumas vezes, mas não estou tendo tempo, porque assim, para comentar a lição é para estudar profundamente e também para gravar é uma gravação um pouco mais demorada, né? Eu gosto de analisar a lição assim de uma forma mais holística, né? Não só ali o que está trazendo, a gente tem que ter ideias. E o estudo da lição é justamente com essa finalidade, né? Quando a lição vai ser recapitulada ali na igreja, cada pessoa tem um pensamento e isso agrega muito, né, ao nosso conhecimento. Inclusive, outras vezes aqui que eu estive gravando comentários aqui da lição, eu leio os comentários e é interessante que a gente lê alguma coisa que vem acrescentar também o nosso conhecimento. E eu também recebo mensagens também pelo WhatsApp, tem gente que prefere enviar ali no privado e às vezes a gente troca áudios. Isso é muito legal. Então eu recebi áudios bem legais de pessoas fazendo comentários também de lições, né? Agora, assim, mesmo sem tempo, essa lição dessa semana eu não poderia deixar passar em branco, né? Que é a lição número 8, o sábado e o fim. Gente, o sábado e o fim. É para nós isso aqui, meus amados. Eu convido vocês a olharem a lição, porque realmente a lição é para os adventistas do sétimo dia. É uma recapitulação que a gente faz, né? Na igreja ali, com os irmãos. Então, são coisas para nós. Isso aqui não é um estudo bíblico para pessoas que não são adventistas. Não é um estudo bíblico, não é. Isso aqui são lições para os adventistas do sétimo dia. Então, eu gostaria que vocês aprofundassem mais comigo no conteúdo dessa lição. Gente, a lição abordou, porque a gente pode pegar o tema da lição e abordar, né, dentro do tema da lição, outras coisas importantes também, tá tudo dentro do tema, né? Então a lição vem falando aqui, né, da importância realmente do sábado, que é um sinal, é um selo, mas eu quero esmiuçar um pouquinho mais com você algumas coisas que foi importante para mim, né? Inclusive na semana passada eu já estava procurando algumas coisas sobre esse assunto da questão da guarda do sábado e eu quero trazer isso a vocês. Gente, vamos lá. Aqui é só comentários, né? O que eu faço aqui com vocês é isso, né? Eu não estou passando a lição. Comentários de coisas que eu achei importante e quero convidar vocês a analisarem comigo, né? E se tiverem comentários a esse respeito também, deixem aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto, né? O que eu sempre falo aqui quando eu estou fazendo algum estudo da lição aqui, estudo não, né? Alguns pontos importantes que eu trago aqui, eu gosto de ouvir o seu ponto importante também. Você enxergou da forma que eu enxerguei esse ponto da lição ou não? Você pensa de outra forma? Vamos conversar. Bom, na parte de domingo, vamos lá, para domingo já, né? O juízo e a criação e o acerto de contas. Meus irmãos, isso é uma coisa que a gente tem esquecido, que iremos um dia acertar contas, prestar contas a Deus, né? E aqui vem falando aí do nosso propósito. Qual é o nosso propósito, né? Qual é o nosso propósito aqui nessa vida? A gente está aqui por nada? Né? Não é assim que a gente pensa, né? Porque nós fomos criados por Deus e devemos prestar contas a Ele das nossas ações. Meus irmãos, isso é tão importante. E a gente, é uma frase tão simples, devemos prestar contas a Deus das nossas ações. Será que a gente tem dado a importância a isso? Toda ação nossa, nós teremos um dia que prestar contas delas a Deus. E a gente deveria dar mais importância a isso, meus irmãos, porque durante a semana fazemos tantas coisas que não são agradáveis a Deus e um dia nós prestaremos contas ao Senhor, né? Ele estabeleceu verdades, ele Deus, tá? Tá aqui na lição, né? Comentários aqui da lição. Deus estabeleceu verdades, meus irmãos, absolutas, mesmo em um mundo de relativismo moral. É o que a gente mais vê se falar, né? Isso é relativo. Isso não é bem assim, né? Depende.
né? Depende do que, gente? Verdade é verdade. A verdade, ela é absoluta. Ou você obedece ou não obedece, né? Então, a nossa questão de consciência é, vou obedecer ou não? Eu tenho que ter consciência de que eu estou obedecendo os mandamentos ou quebrando os mandamentos, porque a verdade é absoluta. Então, não tem relativismo em relação às verdades da palavra de Deus, ok? E então temos que ter essa consciência de que um dia nós iremos prestar contas, né? Nós somos responsáveis pelo acerto de contas, né? Então eu posso, né, como a palavra de Deus fala, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Você pode fazer, não, mas isso depende, né? É o relativismo. Ah, depende, né? Se a pessoa acha que não é errado, não. A verdade ela é absoluta. E você tem que ter consciência e saber que você vai se responsabilizar pelo acerto de contas. Um dia esse acerto vai chegar. E tá pertinho, meus irmãos. Nós, né, somos criados por Deus com a capacidade de fazer escolhas morais, né? Somos responsáveis pelas decisões que tomamos. É por isso que nós acreditamos que o pecado é uma escolha. Você decide se você quer pecar ou não, meus irmãos. É uma decisão, né? Eu acho que eu falei até isso em uma outra lição. Se está aqui um alimento errado e aqui está um alimento certo, você escolhe qual que você vai comer, né? Você que escolhe. Então nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos todos os dias. Ninguém tem culpa da sua decisão. Se hoje você está doente, a culpa não é de ninguém. Ah, mas os meus antepassados, os meus pais, que mais à frente achei interessante que falou sobre isso, na questão da hereditariedade. Isso é muito importante, né? Se nós fôssemos apenas, gostei desse comentário da lição, olha só, se fôssemos apenas produtos da hereditariedade e do meio apenas, né? Nossas ações seriam determinadas em grande parte por forças sobre as quais não teríamos controle. Assim fica muito fácil, né, gente? Ah, mas eu moro em um ambiente tão corrupto que é impossível eu ser um santo aqui. Então, a gente não está se responsável. A gente passa a responsabilidade para o meio. Se eu vivesse em outro meio, né, eu não cometeria esses pecados. Não é assim, gente. Você tem que se responsabilizar pelas suas ações em qualquer lugar. Assim como Daniel estava lá em Babilônia também e ele não se contaminou. Então, nós temos que admitir que somos responsáveis pelas nossas ações. E a hereditariedade, gente, ela não é determinante, né? Aqui na lição vem falando, porque se fosse assim, né? Hoje eu sou hipertenso ou diabético, porque os meus pais eram, os meus avós também eram, então impossível de eu não ser. Não. É totalmente possível você ter todos os seus antepassados, né, com uma doença, um diabetes, por exemplo, ou uma hipertensão, e você não ser. É só você quebrar a maldição, porque realmente a gente tem a tendência de dar continuidade à maldição. Então, se os meus pais tinham uma alimentação errada, a minha tendência vai ser ter alimentação errada. Mas isso é determinante? Não, porque eu posso quebrar essa maldição. Os meus pais comeram coisas erradas a vida inteira. Hoje eu não quero, hoje eu conheci a reforma de saúde e hoje eu vou quebrar essa maldição, né? E a partir daquele momento, você não está sendo mais um fruto da hereditariedade, né? Tem gente que tem varizes e fala que todos os antepassados também tiveram varizes, né? E não é assim. A gente muitas vezes busca as doenças. Mas os meus pais tinham essa doença. Ok, você não precisa ter porque os seus pais foram doentes. Você pode hoje, pelo poder de Deus, do Espírito Santo agindo em você, quebrar a maldição da doença e muitas outras maldições também, meus irmãos. Então, tenham em mente, a hereditariedade não é e nunca foi determinante. Quem vai determinar a sua vida é você, o que você vai querer ser, as suas ações. É isso.
O apelo do primeiro anjo é: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas infelizmente, como diz a nossa irmã, a nossa querida irmã White, é que muitas pessoas têm o ventre como um Deus, né? E o apelo do anjo é: adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. O nosso Deus é o nosso Deus eterno, nosso Criador. Nunca, jamais deve ser o nosso ventre. A observância, vamos lá, a observância do sábado demonstra a crença de Jesus, a crença de que Jesus é digno de ser adorado como Criador. Meus irmãos, olha que interessante, comentário da nossa lição. Essa lição está muito boa. A observância do sábado. Você tem observado o sábado? Realmente? De fato? Religiosamente? Porque a observância do sábado vai demonstrar a crença de que Jesus é digno de ser adorado como um Criador. Você crê mesmo que Jesus é digno de ser adorado como um Criador? Vai depender aí da guarda do sábado, né? A fidelidade ao mandamento do sábado é o reconhecimento do compromisso de sermos obedientes. Olha que lindo, meus irmãos, uma coisa vai ligando a outra. A fidelidade é ser fiel ao mandamento do sábado, meus irmãos. Não é guardar o sábado de boca, não é só falar assim, eu sou um adventista do sétimo dia. Não é isso, meus irmãos. É a fidelidade ao mandamento do sábado que vai ser o reconhecimento do compromisso de sermos obedientes. Você tá tendo na sua vida esse reconhecimento de que você é um filho obediente ao Pai Celestial ou não? Vai depender da guarda do sábado. Vamos lá, prosseguindo. O sábado, ele está no centro do conflito, meus irmãos, sobre o mérito de Cristo para receber a adoração. É isso, o sábado ele está no centro do conflito. De que lado você está desse conflito entre o bem e o mal? De que lado você está? Meus irmãos, não só de boca, mas de ações, de fato, de vida. De que lado você está? Né? O sábado é um símbolo eterno, meus irmãos, é eterno do nosso descanso em Deus. Você está descansando em Deus, meu irmão? Você está tendo de fato esse descanso em Deus? Porque o sábado é o símbolo desse descanso em nosso Pai Celestial. Ele é o quê? Ele é um sinal especial de lealdade ao Criador. Você tem esse sinal? Você tem esse selo, você carrega esse selo na sua vida, esse sinal especial. Não é um sinal comum, meus irmãos, é um sinal especial de lealdade ao Criador. Você tem sido leal ao Criador? A gente precisa buscar isso para a nossa vida, meus irmãos. A gente precisa retomar essa lealdade. Se até hoje andamos por um caminho meio torto, vamos voltar para o caminho totalmente certo, meus irmãos. O sábado também é o elo, meus irmãos, sabe? O elo que vai ligando um ao outro, assim. Olha, e o sábado também é o elo entre a perfeição do Éden no passado e a glória dos novos céus e da nova terra no futuro. É o elo, meus irmãos, é o elo. E aí completa aqui dizendo, o sábado nos chama de volta às nossas raízes. Vamos lá, povo de Deus, adventistas do sétimo dia, vamos voltar às nossas raízes, guardar o sábado de uma forma perfeita. Meus irmãos, não vamos quebrar esse elo. Ele esse símbolo de perfeição, né, que nos remete ao Éden, né, às nossas raízes. Vamos voltar, a lição está falando aqui das raízes do Éden, realmente, né, voltar às nossas raízes, vai nos remeter a isso, né, aos nossos primeiros pais. Mas vamos até um pouco mais, né? Não tão longe. A gente precisa voltar realmente às nossas raízes. Adventista do sétimo dia, raiz que guarda com fidelidade o santo dia do Senhor, que não tem palavras vãs nesse dia. Ai,
nem dia nenhum, mas na palavra do Senhor fala, né, que as nossas palavras não sejam vãs, tolas, palavras desapropriadas para o santo dia, né, que a gente tenha mais respeito pelo dia do Senhor, que realmente seja um dia diferente na nossa vida, que nos tragam bênçãos. Vamos voltar, meus irmãos, a essas raízes, porque eu me lembro, quando eu era criança, que o sábado era guardado de uma forma diferente. Eu lembro perfeitamente, né, dos meus avós, né, os meus pais também. Na adolescência as coisas já começaram a modificar um pouco, né, eu já não via aqueles grupos de reuniões, porque eu participei disso, de ver os meus pais reunidos, né, no sábado, estudando a Bíblia. Isso é uma coisa rara, né? E a gente precisa voltar aos marcos antigos. Isso vai ser uma bênção na nossa vida, povo adventista. Bom, a lição ela veio dando muito ênfase, assim, gente, a essa questão aí da evolução, né? E eu trago, o que eu queria trazer vocês hoje não era para sair do tema da lição, era para mudar o foco. Será que é isso? Mudar o foco? Bom, dá mais atenção, uma atenção especial a esse foco do sábado. Por quê? Eu vejo assim, é como eu disse no início, a lição da escola sabatina é para o povo adventista, né? Então, nós não acreditamos realmente que o homem veio do macaco, né? Essa questão da evolução. Nós somos criacionistas. Então, eu acho que a ênfase realmente da lição deveria ser dada a essa questão da guarda do sábado que nós precisamos reformar, né? Então, o sábado, sim, é esse elo, né? E sim, somos criacionistas. Então, vamos partir aí para a questão do sábado, da guarda do sábado. Eu não vou aqui realmente falar aí da evolução, entrar tanto aí no criacionismo. A lição trouxe isso pra gente, é importante, mas eu quero dar foco aqui à questão da guarda do sábado. Bom, outro comentário aqui da lição, prestem atenção, irmãos queridos adventistas, olha só. Ao atacar o sábado, Satanás desafia o ponto central da autoridade divina e o que poderia ser mais eficaz em destruir o memorial da criação em 6 dias do que negar a realidade dessa criação em 6 dias? Isso, realmente, né? Então ele tocou assim, especialmente na guarda do sábado. E infelizmente, meus irmãos, não é para o povo de fora não, porque como eu digo, já vou repetir novamente, isso aqui, ó, lição da escola sabatina é para o povo adventista, né? Então, o inimigo, ele tocou nesse ponto, porque a gente tem o costume de falar assim, porque Satanás mudou o dia de sábado, e aí tem pessoas, né, jogando, né, para outras denominações, né, que não guardam o sábado. Não, a gente não tem guardado, o que eu vou falar dos outros? Nem eu tenho guardado, meus irmãos. A gente precisa reformar a guarda do sábado. Deixa eu mostrar logo aqui, eu estava lendo aqui, ó, isso aqui, ó. Testemunhos para a Igreja, volume 6, maravilhoso esse livro. E aqui tem um capítulo, né, que fala sobre a guarda do sábado. E aqui, ó, acho que vai dar para ler, ó. Reforma na observância do sábado. Reforma, meus irmãos, a gente precisa reformar a guarda do sábado. Vocês conseguem entender isso? A gente não pode, hoje eu vejo assim, se a pessoa perguntar, você é adventista do sétimo dia? Sim, sou adventista do sétimo dia. É vocês que guardam o sábado? Hoje, do jeito que estamos, nós deveríamos responder assim, não, a gente não guarda o sábado não, a gente só vai à igreja ao sábado. Triste. Mas não, a partir de hoje, a gente está tendo a oportunidade de mudar. Sim, eu sou adventista do sétimo dia, porque eu realmente guardo o sábado de uma maneira religiosa, né? Porque a irmã White fala que João, lá na ilha de Patmos, ele guardava o sábado religiosamente, com rigor. E isso era um prazer para ele, meus irmãos. Bom, voltando aqui, né? Então, Satanás, ele procurou atacar em especial aí essa questão do sábado, né? Não é à toa, comentário da lição, tá aqui, ó, eu até marquei, ó, tá bem aqui, né? Ó, não é à toa que tantas pessoas, incluindo cristãos, é só um detalhe aqui que eu vou querer mudar essa frase só um pouquinho. Veja bem, meus irmãos, não é à toa que tantas pessoas, incluindo cristãos, ignoram o sábado.
Que preparação para o engano final. Eu vou mudar a frase, porque eu já falei que lição é para adventista. Então vamos lá. Não é à toa que pessoas, incluindo adventistas do sétimo dia, ignoram o sábado. Nós, adventistas do sétimo dia, temos pisado no sábado e ainda esfregado o pezinho. A gente precisa mudar isso, meus irmãos. Essa lição aqui foi um convite e eu estou falando uma coisa para vocês. Eu me incluo nisso, Eu confesso uma coisa a vocês. Tem, né, um mês, né? Tem um mês que eu passei os meus sábados em isolamento. Porque eu estava precisando de me recompor, eu estava precisando, né, de voltar a essas raízes, de recarregar as minhas baterias em relação à minha vida de cristã, em relação à guarda do sábado também. E isso foi muito importante para mim, meus irmãos. Pensa num sábados assim que para mim... Gente, olha, quando a palavra de Deus fala que é uma bênção a guarda do sábado, a gente tem que acreditar que sabe? Eu passei realmente em isolamento, estudando, e eu não estava com pressa de ler nada não. Eu não li muita coisa não. Nossa, eu li vários livros. Não, porque eu estava tão descarregada, as minhas baterias espirituais estavam tão descarregadas que eu precisei de ler coisas e estudar coisas com mais profundidade, lendo várias vezes. Vocês acreditam nisso? É verdade, meus irmãos. E façam isso, eu aconselho a vocês, é uma bênção. Depois você volta com as baterias carregadas, você é outra pessoa, né? Então, parece que eu estava lendo coisas novas. Eu pegava a Bíblia, Espírito de Profecia, e eu lia as coisas, e eu, uau, que interessante isso aqui. Lia de novo, lia de novo, lia de novo. Eu lia várias vezes a mesma coisa, sabe? Até que aquilo entrasse em mim, tomasse conta da minha alma. Foi isso que eu fiz. E isso foi importante para mim. Então não pense que essa lição aqui foi para mim, meus irmãos. E eu tô querendo dividir isso com vocês. A gente precisa dessa reforma. Vamos recarregar as nossas baterias espirituais no dia do Senhor. Então, não é à toa que muitas pessoas, né, incluindo, aí essa aqui é a minha colocação, incluindo adventistas do sétimo dia, têm ignorado a guarda do sábado. Mas aqui na frente, em Apocalipse, vem falando aí, né? Apocalipse 14, 12, vem falando aí, descrevendo como é o povo, qual é o povo do Senhor, né? Ela descreve como, descrito lá, como um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você faz parte desse povo? O povo de Apocalipse 14, 12, o povo de Deus. Quem é? É os que guardam os mandamentos, incluindo aí o mandamento do sábado, os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Portanto, usurpar o sábado do sétimo dia é o quê? É usurpar a autoridade do Senhor no nível mais alto possível. Isso aqui me marcou, né? Comentário da lição. Eu achei essa lição maravilhosa, gente. Comentário aqui da lição. Então, usurpar o sétimo dia é usurpar a autoridade no nível mais alto possível. Sua autoridade como Criador, a autoridade de Deus como Criador, é rejeitar e erradicar toda a autoridade na essência completa dela, a autoridade de Deus. É de fato buscar tomar o lugar do próprio Deus. E isso aqui é algo que a gente, né, deveria dar mais atenção também, né? Porque a gente joga essa questão do sábado achando que nós, como adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado, né? E outras religiões não guardam o sábado. Não é isso não. Eu já falei, lição é para nós. Eu vou trazer isso aqui, é para mim. Vamos trazer isso aqui para nós. É nós que temos aí também usurpado o sábado, né? E automaticamente usurpado também a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. É claro, o ponto em questão nos últimos dias é o nosso amor e lealdade para com Jesus. Então, veja bem, o ponto em questão aí nos últimos dias é o nosso amor e lealdade. Você tem sido leal para com Jesus Cristo? Contudo, de acordo com a Bíblia, esse amor é expresso por meio da obediência
dos mandamentos. Oh, meus irmãos, como é que você expressa o seu amor por Jesus Cristo? Obedecendo aos mandamentos, religiosamente. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não adianta falar só da boquinha para fora, meus irmãos, que você ama a Deus. Você tem que guardar os mandamentos. Por sua força? Por seu poder? Não, porque você não consegue. É pelo poder de Jesus Cristo. É pelo poder do Espírito Santo atuando na sua vida. Mas é possível. Então mostre ao seu Pai, ao nosso Pai, que você o ama. Vamos mostrar que nós o amamos de coração, guardando os mandamentos. Essa frase aqui achei linda. O sábado é um refúgio em um mundo exausto. O sábado é um refúgio em um mundo exausto. Meus irmãos, quem não quer participar desse refúgio? Quem não quer estar, dentro desse refúgio, meus irmãos? Só um louco. O sábado é um refúgio em um mundo exausto, esse mundo confuso, esse mundo perturbado, esse mundo violento, esse mundo cheio de pecado, contaminado. Mas glória a Deus, porque Ele nos deu um dia de refúgio para nos refugiarmos aos seus pés e Ele nos proteger de todo mal, meus irmãos. Não que nos proteja nos outros dias, mas eu creio que você, como adventista do sétimo dia, você está entendendo o que eu estou querendo falar. O sábado é um refúgio, meus irmãos. A menos que, outra frase belíssima, a menos que aprendamos a apreciar o sabor do sábado, não conseguiremos desfrutar a eternidade no porvir. É sério ou não é isso aqui, meus irmãos? Se a gente aqui na terra não está conseguindo apreciar o sabor gostoso e maravilhoso do sábado, a gente não vai conseguir desfrutar a eternidade no porvir. Uau! Será que nós realmente estamos querendo ir para o céu? Porque lá continuaremos, ali na presença do Senhor de uma maneira mais viva, mais ampla, mais fervorosa. Aos sábados nós teremos esses encontros. Nós queremos mesmo estar nas mansões celestiais? Porque se aqui a gente não apreciar o sábado do Senhor, e muitas vezes isso acontece, de realmente a pessoa ter o sábado como um dia chato. Ai, que, é o dia do não pode isso, não pode aquilo. A pessoa não entendeu ainda a essência da guarda do sábado. E eu já fui assim também, meus irmãos. Eu na juventude, já estou me chamando de velha aqui. Na minha juventude, ali eu aguardava. Sabe qual era a hora boa do sábado? Era a hora do sábado melhor, era a hora que nem era mais sábado, que era após o pôr do sol, sábado à noite, que pra gente já seria um domingo, porque era o momento de quê? De ir pra social da igreja. Era o sábado à noite, o melhor do sábado era o sábado à noite, ir pra social, dormir tarde, comer pizza à noite, comer pipoca, brincadeiras, jogos, era isso. Ir pra quadra, vamos jogar, era isso sábado. E eu não tinha realmente esse entendimento, eu não tinha compreendido esse sabor, eu não tinha tido ainda na minha vida esse sabor delicioso da guarda do sábado. Mas glória a Deus, porque o Senhor nos dá oportunidades. E até hoje Ele tem me dado oportunidade de mudança. Hoje Ele tem dado para mim e para você. Hoje a gente pode reformar a nossa maneira de guardar o sábado. Hoje, meus irmãos, não deixe para amanhã. Eu finalizei aqui a parte da lição, E agora eu quero ver com vocês só alguns pequenos textos aqui da irmã White, Já falei aqui para vocês. Comprem a lição, da Escola Sabatina, com comentários de Ellen White. É muito maravilhoso, o estudo é muito mais completo, meus irmãos. E agora, de toda essa lição, eu faço alguns comentários aqui, eu mostro para vocês, na verdade, eu quero comentar os comentários da irmã White. Vamos lá? Bom,
ela vem dizendo aqui um texto, né, o seguinte: o serviço amável quebrará os preconceitos e conquistará pessoas para Deus. Isso me tocou, meus irmãos. Sabe? Lembra lá no início, quando eu falei a vocês aqui, como estamos guardando o sábado, né? Qual é o nosso exemplo? As pessoas, né? Se a pessoa perguntar, você é um adventista do sétimo dia, né? Ou hoje a gente responde, sou um adventista do sétimo dia, ou não, eu sou porque guardo o sábado, ou não, eu sou um adventista do sétimo dia só porque vou à igreja aos sábados, né? Então, nós temos um exemplo a dar. As pessoas veem em nós pessoas diferentes. Oh, esse povo que guarda o sábado é diferente? Ou não, ou não. Oh, esse povo aqui no sábado, olha o que eles estão fazendo, as brincadeiras, as chocarrices, gargalhadas. É assim que guarda o sábado? Qual o exemplo que a gente está dando para as pessoas ao nosso redor? Então, ela fala aqui que o serviço amável quebrará. A gente sabe que muitas vezes, né, gera preconceitos. Eu já vi, assim, né, pessoas que tiveram preconceitos comigo pela questão da guarda do sábado, né? Isso já aconteceu há muito tempo atrás, de eu perceber, você é adventista do sétimo dia, guarda o sábado, mas o sábado não existe mais, isso é coisa do judeu, e aquela coisa toda. E ficou um negócio meio estranho, né? Então parece que a pessoa era, né? Eu tive momentos bem difíceis, né? Por questões relacionadas à guarda do sábado. O serviço amável quebrará os preconceitos. Será que eu estou sendo amável o suficiente para quebrar os preconceitos? Ou eu só estou dando um mau exemplo? Porque com mau exemplo eu não vou quebrar preconceito nenhum, meus irmãos, né? Devemos prever as aflições. Olha só, devemos prever, né? Prever as aflições, dificuldades e necessidade dos outros. A gente tem feito isso? A gente está prevendo ali, nossa, aquela pessoa vai passar por uma dificuldade. O que eu posso fazer? Nossa, aquela pessoa ali, com esse problema que está acontecendo, ela vai passar por uma aflição. Como posso ajudá-la? A gente tem feito isso para quebrar preconceitos? Devemos compartilhar das alegrias e preocupações tanto de nobres quanto de humildes, tanto de ricos como de pobres. Você tem participado das alegrias e preocupações dos pobres ou só dos ricos? Porque muitas vezes com os ricos a gente pode ter algum benefício, com o pobre a gente não vai ter nada. A gente só está participando ali com ele, né? Fazendo o serviço que Jesus Cristo faria aqui, né? Refletindo a imagem de Jesus Cristo. Então isso a gente tem que parar para analisar isso na nossa vida, né? Eu estou sendo amável, eu estou sendo um exemplo, né? Como adventista do sétimo dia, guardador do sábado, ou não? Seu propósito na criação, Deus, né? O propósito de Deus. Seu propósito na criação era que a terra fosse habitada por seres cuja existência seria uma bênção para si mesmos e para os outros, e uma honra para o Criador. Qual é o propósito de Deus? Né? Qual era o propósito de Deus ao criar o homem? O propósito de Deus ao criar, né? O homem, o propósito dele na criação da terra foi que os seres, né? A existência desses seres, quem? Nós, eu, você, né? A nossa existência fosse uma bênção para nós mesmos e para os outros, e uma honra para o seu Criador. A sua vida é uma honra para Deus ou é uma vergonha para Deus? Eu já tive a minha vida sendo uma vergonha para Deus. E muitas vezes, em alguns momentos, a gente faz coisas que são vergonhosas perante Deus. E a gente deve mudar a nossa atitude, meus irmãos. Porque a nossa vida deve ser uma bênção para nós e para as outras pessoas. Você é uma bênção para as pessoas ao seu redor? Ou as pessoas nem te suportam? Né? As pessoas não suportam o seu jeito, não suportam a sua desonestidade. Você tem sido uma bênção ou não? Muitos não reconhecem que têm de prestar contas a Deus. Novamente, a irmã White vem nos falando isso aqui, né? Abrindo os nossos olhos, né? Teremos que prestar contas a Deus, né? Por a nossa força, habilidade, tempo,
talento, oportunidades e recursos. Meus irmãos, olha quantas coisas teremos que prestar a Deus, né? Teremos que prestar contas a Deus por nossa força. Será que a nossa força está sendo utilizada só para nós mesmos? Ou a gente utiliza a nossa força aí também para a causa de Deus? A nossa habilidade é utilizada, né, só para o nosso bem ou para o bem das pessoas? Para servir as pessoas ou também para a causa de Deus? O nosso tempo, meus irmãos, ele tem realmente sido utilizado da melhor maneira possível? Eu vou focar nisso aqui agora, porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós estamos jogando tempo precioso no lixo, gastando o nosso tempo. O nosso tempo é precioso, nós estamos vivendo os momentos finais da história dessa terra e a gente não está tendo consciência suficiente para utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível. O celular tem sido uma desgraça na vida de milhares e milhares de pessoas. Eu sei, hoje eu estou utilizando um celular para gravar esse vídeo a vocês, mas ele com certeza pode ser utilizado de uma forma boa, mas isso tem sido minoria. E até eu mesmo, às vezes, em coisas boas, eu perco muito tempo. Quando o tempo deveria ser utilizado, a maior parte do nosso tempo, estudando a palavra de Deus. Meus irmãos, eu não aconselho a ninguém ter Facebook, Instagram, isso é uma perda de tempo. Olha, um dia desse eu estava vendo uma criança com o celular dos pais nas mãos, e eu passando por essa criança, vi o que a criança estava vendo. E eu não posso falar aqui a vocês, porque acho que vai quebrar o clima da lição, né? E eu acho que eu nem teria coragem de falar aqui, assim, né, o que ela estava vendo, né? E estava passando, dedinho assim, ó, o dedinho só vai assim, subindo, subindo, subindo. E numa dessas subidas, veio uma cena degradante, e era uma criança assistindo, meus irmãos. É uma desgraça. Eu falo, não dê celular para os seus filhos e nem permitam que eles utilizem o seu celular, porque você não sabe o que eles estão olhando, meus irmãos. Isso é grave, é gravíssimo, porque tudo que eles estão vendo vai ficar gravado na cabecinha deles, não vai sair, aquela imagem não vai sair da mente dessa criança. Em algum momento, um inimigo vai utilizar dessa imagem para perturbar essa criança. Pode ser futuramente, pode ser na adolescência, na juventude. E isso é algo completamente destrutivo. Eu não aconselho mesmo. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, a não ser que seja para trabalho do Senhor, ou pessoas que vendem alguma coisa. Mas quando eu falo para trabalho, não é você postar 10 coisas suas e um versículo da Bíblia por dia. Eu não aconselho a ninguém. Se não for para trabalho, olha, eu trabalho, eu tenho um ministério, eu trabalho aqui, eu tenho essa rede social, porque eu trabalho aqui com esse ministério, ok. Se não, meus irmãos, sai fora. Facebook é uma desgraça, Instagram é outra desgraça. Se não for para trabalhar para o Senhor, ou desenvolver algum outro trabalho, tem pessoas que vendem coisas, fazem um material para vender, eu não aconselho. É perda de tempo, o nosso tempo é precioso, prestaremos conta desse tempo ao nosso Deus. E o celular é coisa, a gente não tem televisão, mas hoje eu vejo assim, muitas vezes a gente não tem a televisão, mas era melhor ter a televisão e não ter o celular, porque o celular é uma mini televisão que você leva para todo lugar, é pior do que a televisão. A televisão, quando você sai, você não carrega ela nas costas. A gente não vai para a igreja com uma televisão nas costas, mas com o celular dá para colocar na bolsa, no bolso, e você ficar mexendo na hora do culto, meus irmãos. Meus irmãos, vamos acordar. Os nossos momentos agora são os momentos finais da história desse mundo. Essa desgraça do celular, ela tem que ser esquecida. Vamos utilizar da melhor maneira possível, porque é possível utilizar para trabalho. Para o bem é possível, mas o inimigo tem atuado nessa pequena ferramentazinha que cabe na sua mão para te destruir, para nos destruir. E a gente precisa rever os nossos conceitos como cristão. Bom, o nosso talento, as oportunidades, os nossos recursos. Oportunidades, nós prestaremos conta de oportunidades perdidas.
E isso aqui foi para mim, porque eu vou muito na cidade com as coisas da obra, construção. Será que eu estou aproveitando a minha oportunidade para conversar ao menos com uma pessoa, para entregar um material para uma pessoa? E o meu pai, eu não era, não é isso que eu quero, essa correria, essa coisa toda. Eu preciso, eu quero, eu tenho necessidade de prestar atenção às pessoas ao meu redor também, porque eu prestarei conta de todas as oportunidades perdidas de falar do amor de Deus para alguém, meus irmãos. E os recursos, quantos recursos jogados fora. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes assim, a gente não tem, né, condições de fazer grandes coisas, mas pequenas coisas nós conseguimos fazer sim com o recurso que Deus nos dá. Né? Se a gente deixar de comprar um creme de cabelo caro, a gente consegue comprar um livro para uma pessoa, a gente consegue auxiliar uma pessoa. A gente tem que tirar a nossa visão de nós mesmos e pensarmos mais nos outros. Vamos ser mais altruístas, meus irmãos. Cristo tem o poder do Pai para dar sua graça divina e força ao ser humano, tornando possível para ele a vitória por meio do seu nome. Cristo tem o poder, meus irmãos, de dar a vitória para cada um de vocês. Ele tem o poder de dar vitória sobre todo e qualquer pecado. Ele pode nos dar poder para guardar o santo dia dele da melhor maneira possível, religiosamente, como o servo João guardou. Nós podemos também, meus irmãos. As fiéis sentinelas de Deus não devem dar nenhuma vantagem aos poderes do mal. O pior é que nós estamos dando milhares de vantagens aos poderes do mal, meus irmãos. Mas a nossa querida irmã White nos diz, as fiéis testemunhas de Deus, as fiéis, são todas as testemunhas, quem testemunha de Deus não são só as fiéis. As fiéis testemunhas de Deus não devem dar nenhuma vantagem para os poderes do mal. E a própria irmã White nos diz que ao condescender com o nosso apetite pervertido, nós entramos no terreno encantado do inimigo. A gente está se colocando de livre e espontânea vontade no terreno do inimigo. E depois quer que Deus nos livre da tentação? A gente não deve nem entrar no terreno dele. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Olha, eu achei interessante isso aqui. Então, né, o sábado, Deus deu o sábado para que fosse serviço de sinal, né, entre ele e o povo dele, para que o povo soubesse que ele é o Senhor que pode santificar o seu povo. Eu sou o Senhor que o santifica. Isto é, comentário da irmã White, isto é, que nos torna santos. Ele pode nos tornar santos ou não? Não seremos santos aqui. Ele pode nos tornar santos. E o que o sábado está fazendo aqui com essa questão de santidade? Ele deu o sábado, né, para que a gente reconhecesse que ele é o Deus que nos santifica. Então, o sábado veio de sinal entre Deus e o povo dele, para que nós reconhecêssemos que o Senhor, ele nos santifica. Ele nos torna santo. Portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos. Meus irmãos, olha que maravilha, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus, porque Ele pode nos tornar santos. O sábado é um sinal do poder dele que pode nos fazer santos. Quer ser santo? Como está a sua guarda do sábado, meu irmão? Como está a sua guarda do sábado? O sábado será um prazer para todos os que recebem como sinal do poder criativo e redentivo de Cristo. Isso tudo está no livro História da Redenção. Meus irmãos, olha que lindo isso aqui. Vocês viram? Olha só, né? Percebam a beleza dessa frase. O sábado será um prazer. O sábado vai ser um prazer para quem? Para todo mundo? O sábado será um prazer para todos os que reconhecem como sinal do poder criativo e redentivo de Cristo. O verdadeiro sábado
tem que ser restituído à sua legítima condição de santo dia de repouso. Meus irmãos, vamos fazer isso aqui? Isso aqui é pra gente, o povo da última geração. Olha só, o verdadeiro sábado, meus irmãos, ele tem que ser restituído à sua legítima condição de dia santo de repouso. Vamos fazer isso? Vamos fechar essas brechas que abriram? Aos que realizam essa obra, né, de trazer novamente aí a santidade do sábado, de restituir essa legítima condição, aos que realizarem essa obra, Deus diz: vocês serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Vamos, meus irmãos, ser reparadores de brechas. E é por isso que a irmã White vem nos trazendo aqui esse capítulo, reforma na observância do sábado. Vocês conseguem entender isso? Que um adventista do sétimo dia precisa reformar a observância do sábado? Leiam, meus irmãos, leiam esse capítulo, Testemunhos para a Igreja, no volume 6, né? Na página 300, a partir da página 349, mas na página 352, ela vem falando aqui especificamente sobre a reforma na observância do sábado. Antes ela vem falando da importância e agora da reforma. Então nós precisamos reformar a nossa guarda do sábado, meus irmãos. Finalizando, aqui a última página aqui, né, o comentário da irmã White, ela vem nos dizendo o seguinte: durante toda a semana, tenham, olha só, não é para prestar atenção no sábado, só na sexta-feira, nas correrias de sexta, não. É durante toda a semana, olha só. Durante toda a semana, tenham o santo sábado em vista. Olha, quantos dias para o sábado? Faltam 2, faltam 3, faltam 4, né? Tenham durante toda a semana em vista, né, o santo sábado, porque esse dia ele deve ser dedicado ao serviço de Deus. O sábado é para serviço de Deus, é para ser dedicado ao serviço de Deus. É um dia em que as mãos devem repousar do trabalho secular, quando as necessidades espirituais devem receber atenção especial. Então, no dia do sábado, é só para descansar as nossas mãozinhas do trabalho secular? Só isso? Não. Além de descansar as nossas mãos do trabalho secular, o sábado também é um dia em que as nossas necessidades espirituais devem receber atenção especial. Agora, cada um de vocês, porque isso aqui eu olhei para a minha vida. Vamos, cada um de nós, olhar para a nossa vida. O que eu faço no sábado? Eu tenho realmente dado atenção especial às questões espirituais? Ou eu falo da minha vida, dos negócios, das coisas que aconteceram durante a semana, da minha terra, das coisas que deram errado, das lamúrias? É isso que eu tenho feito no sábado? Porque se a gente precisa rever os nossos conceitos de guarda do sábado. Vamos retomar isso, meus irmãos. O sábado, né, ele deve ser... durante o sábado, nós devemos dar atenção especial às questões espirituais. As suas conversas é sobre questões espirituais ou não? O sábado Bom, vamos pular logo para essa parte aqui. Os pais, eles podem e devem dar atenção aí especial aos filhos. Mas vou voltar aqui um pouquinho mais. O sábado, façam dele o dia mais agradável e mais abençoado de toda a semana. Gente, a gente precisa fazer... O sábado não é um dia chato. Ele só é um dia chato se você ficar sentado achando que não pode fazer nada. Mas as coisas que podem ser feitas no sábado são maravilhosas, meus irmãos. Façam dele o dia mais agradável e abençoado de toda a semana. Você, pai e mãe, tem feito isso com seus filhos? Tem feito com que eles achem o sábado o dia mais agradável de toda a semana? E aí ela vem dizendo um conselho maravilhoso aqui para os pais. Os pais, eles podem e devem dar atenção aos filhos,
lendo para eles as partes mais interessantes da história bíblica, ensinando-os a reverenciar o dia de sábado, guardando-o segundo o mandamento. Criança é criança, né? Criança não entende. Não entende porque você não ensina ela a entender, meus irmãos. Criança, ela acha maravilhoso. Sabe, vou falar uma coisa para vocês, né? Sabe por que as crianças brincam no sábado? Porque não tem a atenção dos pais. Porque os pais também querem estar conversando com outros adultos, mas muitas vezes outros adultos que não têm filhos, eles não têm essa preocupação de cuidar de criança, porque eles não têm crianças. E aí pais que têm crianças, eles não dão a atenção devida aos seus filhos no sábado. E aí junta aquele monte de criança que vai brincar no sábado e aquele monte de pais conversando sobre coisas que muitas vezes não são realmente para o sábado. Meus irmãos, durante o sábado, a criança está sedenta, principalmente pais que trabalham durante a semana, que ficam mais tempo longe dos filhos. No sábado, as crianças estão sedentas, querendo ali o aconchego dos pais, querendo ouvir histórias, né? E não é difícil. As crianças, elas ficam felizes com muito pouco. Com atenção, dê atenção aos seus filhos no dia de sábado, esteja sentado ali com eles e eles vão aprender a reverenciar o dia do Senhor. Mas se você deixar eles sozinhos, eles vão brincar. E o sábado não é dia de brincar, meus irmãos. A gente está mal acostumado a ver, né, criança durante o sábado fazendo coisas que não são devidas para o sábado, mas realmente eu digo a verdade, elas não têm culpa. A culpa é dos pais, porque se os pais estivessem com elas, contando histórias, elas estariam ali perto dos pais. Mas a gente quer também ter um dia como se não tivéssemos filhos, né? Quer ter um dia mais descontraído e deixa as crianças também mais descontraídas. Então vamos voltar, retomar as nossas raízes de adventistas. Conselho da irmã Maite. Os pais, eles podem, devem dar atenção aos filhos. Dê atenção ao seu filho no dia de sábado integral. Dê uma atenção integral. Contando histórias bíblicas. E quando você conta, gente, criança ama história. Quando você senta com um livro de história e começa a gesticular, sabe, contar história e dar exemplos, a criança, ela fica ligada naquilo, né? Então, dia de sábado não é para dar um celular para a criança, para deixar ela brincar, não é para dar dia nenhum celular, gente. Misericórdia, Senhor. Vamos lá. O santo dia de repouso de Deus, ele foi feito para o homem, e os atos de misericórdia estão em perfeita harmonia com seu propósito. Deus, ele não deseja que suas criaturas sofram uma hora sequer de dor que possa ser aliviada no dia do sábado ou em outro dia qualquer. Então, o dia do sábado é um dia assim que a gente pode exercer a nossa misericórdia pelos outros, né? Agora eu queria dar uma ênfase especial aqui nessa questão, né? Porque há dois extremos, né? Eu não vou comprar um remédio, a pessoa está precisando de uma coisa, não vou, porque hoje é sábado. Falta uma hora para o pôr do sol, depois do pôr do sol eu compro. Gente, meus irmãos, aqui está falando que no dia do sábado, né, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, a gente tem que exercer misericórdia pelas pessoas também, né? O Senhor não quer ver nenhuma criatura sofrendo nem sequer uma hora. Então, se há uma necessidade real, pode comprar um remédio para a pessoa, pode sim. Você chega na casa da pessoa, isso já aconteceu, a pessoa está acamada, ela não consegue levantar para fazer uma comida e a casa está de cabeça para baixo, banheiro sujo, aquela pilha de louça, e é dia de sábado, né? E você pode sim aliviar o sofrimento dessa pessoa, pode dar uma ajuda para ela na casa dela no dia de sábado. Agora, o que eu vejo é um outro extremo que acontece da seguinte maneira: às vezes a gente quer ajudar pessoas, né? Inclusive já me chamaram para participar de uma ação que era da seguinte forma: tem uma pessoa que ela tá acamada, né? E aí durante a semana ninguém quer ir, porque todo mundo tem seus afazeres nas suas casas. E aí sábado, sábado é como se fosse um dia que não tem nada para fazer, e não é assim. Vamos fazer um mutirão e vamos na casa de fulano limpar a casa dele no sábado. Peraí, gente, eu não vou não. A gente pode ir no domingo. Não, mas domingo eu tenho que, meu marido tá em casa no domingo e aí a gente vai passear, a gente vai na casa da sogra. Eu falei, não, gente, peraí. Uma coisa é uma necessidade real,
né? Você vai visitar a pessoa e aí de repente você vê que a casa está naquele estado e você precisa dar uma ajuda para a pessoa no sábado. Outra coisa é você se programar para ir limpar a casa da pessoa no sábado, porque você não quer ir no domingo e acha que sábado é dia de exercer misericórdia e você pode fazer isso pelo seu irmão. Gente, vamos pôr a mão na consciência. A gente poderia ir outro dia? Poderia. Então é errado sim ir no sábado ajudar essa pessoa, quando você pode ir na sexta-feira, quando você pode tirar um tempo no domingo, entendeu? Então a gente precisa sair de um extremo sem entrar no outro extremo. Último texto, meus irmãos, está terminando. Meu pai, quase 1 hora de gravação. As demandas para com Deus são ainda maiores no sábado do que nos outros dias. A nossa demanda com Deus é maior no dia de sábado. Seu povo deixa então as tarefas comuns, as coisas comuns, e passa mais tempo em meditação e adoração. Meus irmãos, aí fica a pergunta: como está sendo o seu sábado? Você passa o seu sábado mais tempo meditando e orando ou não? É com tarefas comuns, coisas comuns do dia a dia. Pedem a ele, né, as pessoas, o povo de Deus, no dia do sábado, pedem a Deus, né, mais favores no sábado do que nos outros dias. Buscam a sua atenção de modo especial. Olha, eu achei interessante, eu não conhecia isso aqui. Então, o dia de sábado é o dia de pedir favor para Deus, né? E olha a resposta aqui, olha que interessante. Sábado é o dia de pedir favores para Deus. E Deus, ele anseia o povo de Deus no sábado anseia as suas mais preciosas bênçãos. E o que Deus faz no dia de sábado? Deus não espera que o sábado passe para atender os nossos pedidos. Uau! Então o dia de sábado é o dia para fazer pedidos a Deus também. E o Senhor, ele não vai esperar nem passar o dia de sábado para responder os nossos pedidos e as nossas orações. Oh, glória a Deus! Maravilhosos! Meus irmãos, não deixe de estudar a lição, não deixe de comparar ela com a Bíblia, e não deixe também de introduzir aí o espírito de profecia para ampliar mais o seu conhecimento e o estudo da lição. E hoje fica aqui o meu convite a vocês. Vamos reformar, meus irmãos, a guarda do sábado, porque o Senhor espera isso de nós, adventistas do 7º dia. Vamos voltar às nossas raízes, povo de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe cada um de vocês.